Um golpe hoje muito comum é o golpe do motoboy. Se você caiu nesse golpe, hoje a gente vai tentar tranquilizar você, instruir você, orientar você sobre como agir para poder ser ressarcido dos valores que você perdeu em razão desse golpe e eventualmente até conseguir uma indenização por dano moral, a depender de cada caso, tá? Como funciona o golpe do motoboy? Funciona assim: uma pessoa recebe uma ligação de alguém dizendo: olha, eu sou do banco X e o seu cartão foi clonado, tá? A pessoa, para passar uma impressão de que é realmente do banco, vai falar: olha, você pode ligar para o número que está aí atrás do seu cartão para falar com a central de atendimento, onde vão confirmar os dados com você, né? Mas o que ocorre? Esse golpe é muito bem bolado e muitas vezes os bandidos, os estelionatários, eles já conseguiram inclusive acesso à sua linha, né? Então, quando você tenta ligar para o telefone que está no verso do cartão, são eles próprios que atendem, pedem para você digitar a sua senha, você nem fala a sua senha, no mais das vezes, você digita a sua senha no teclado numérico, né? Ou do telefone ou do celular, e aí eles passam a ter acesso à sua senha e aos seus. Na verdade, seus dados normalmente eles já têm. Né? Tanto que eles confirmam, falam: olha, seu nome é tal, você tem o CPF tal, dando toda aquela impressão de confiança. E aí eles dizem: olha, ok, nós já promovemos o cancelamento, você não vai sofrer mais nenhum golpe, e a gente vai mandar um motoboy na sua casa para pegar o seu cartão, porque a gente vai fazer uma investigação, tá? Sobre como o seu cartão foi clonado e ele já vai te enviar, já vai levar para você outro cartão. Ou às vezes vai ser enviado por correio, algo assim. Vai um motoboy na sua casa, pega o cartão e aí eles estão de posse do seu cartão, da sua senha, dos seus dados e passam a utilizar esse cartão. Né? Então, normalmente, quando você percebe que caiu no golpe, já é tarde. Tá? Hoje, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, tá? A gente consegue reverter essa situação. Por quê? Porque o banco vai dizer: olha, a gente não tem responsabilidade sobre isso, a gente não vai devolver o seu dinheiro, porque foi você próprio que não teve cuidado e deu seu cartão e sua senha na mão de um estranho. Tá? Mas a gente consegue normalmente reverter essa situação porque nós temos teses jurídicas que são favoráveis à noção de que a responsabilidade é do banco, tá? A começar pelo seguinte: o STJ, que é o tribunal lá de Brasília que cuida desse tipo de caso, ele tem uma súmula, a súmula 638 do STJ, que ela vai dizer o seguinte: a responsabilidade da instituição financeira pelos fortuitos internos é objetiva. O que significa que a responsabilidade é objetiva? Que ela independe de culpa, tá? Por quê? Quando a gente fala em culpa na literatura jurídica, no direito, a gente está falando de dois conceitos, que seria o dolo, que é quando você faz algo por querer, e a culpa, que é quando você faz algo sem querer e prejudica alguém. No caso do direito do consumidor, como aplica-se o direito do consumidor ao direito bancário, no mais das vezes, você não tem essa investigação da culpa. Então, a instituição financeira, a priori, nem precisaria agir com culpa. Mas pior que isso, na maioria dos casos, quando o estelionatário liga para você para aplicar o golpe, ele tem dados que ele só pode ter conseguido através de acesso ao sistema do banco, de alguém que talvez trabalhe lá e vazou os dados, de um sistema frágil que pode ser invadido, qualquer coisa do tipo. Então, para pacificar a questão, foi lá o STJ e disse: olha, independe de culpa, quando o consumidor sofre um dano em razão de alguma conduta do banco. Tá? Mesmo que seja uma conduta omissiva, a de não proteger os seus dados da maneira que deveria. Tá? Até aí tudo bem. Isso, inclusive, é bastante divulgado, muita gente sabe. Mas na prática, para a gente conseguir resolver essa questão e conseguir de volta aqueles valores que foram debitados da sua conta ou que caíram na fatura do seu cartão de crédito, o advogado ele vai ter que saber lidar com algumas informações que são as seguintes. Vamos lá. Na visão dos tribunais, esses fatores, a gente não é que você tem que estar com todos eles certinhos, tá? É uma questão assim
a gente vai ter que saber utilizar esses fatores da melhor maneira, de acordo com o que você tem aí ao seu favor, para montar a tese jurídica. Mas o fator 1, tá? Onde a gente tem certeza que a coisa anda, de acordo com a data do aviso ao operador do cartão. Tá? Então, o que ocorre muito, a gente vê isso no dia a dia. Tá? Você tem o seu cartão clonado, né, em razão do golpe do motoboy, e aí os estelionatários, eles utilizam o seu cartão, você fica sabendo, avisa para o banco. Eles já gastaram R$ 1.000 da sua conta. Você avisa para o banco, você diz para o banco, olha, tá aqui, ó, eu caí num golpe, eu preciso que vocês cancelem esse cartão. No mais das vezes, o banco demora muito para fazer isso, às vezes demora dias. E nesses dias vai lá o estelionatário e gasta mais muito dinheiro. Né? Às vezes gasta 8, gasta 9, ele vai gastar o que você tiver de dinheiro, né? O que você tiver de limite de cheque especial, o que você tiver de crédito. Então, tudo aquilo que foi gasto depois que você avisou a instituição bancária vai ser devolvido quase como que 2 e 2 são 4. Tá? É muito difícil isso não acontecer. Ocorre, é claro, que nem sempre você conseguiu avisar o banco a tempo de evitar os gastos. Então, às vezes, quando você percebeu, já tinham gastado 10, 20, 30 mil. A gente tem casos de gastos de 40 mil. Tá? E provavelmente tem mais por aí. Então, o que ocorre? Se você ficar só nessa tese, você vai ter um problema. Você não vai conseguir ser indenizado. Então, a gente vai para um segundo fator, tá? Que é a prova do vazamento da informação. Esse é muito difícil, mas eu trago ele porque a gente já teve um cliente que tinha essa prova. Então é bom eu deixar claro para você, quando você for procurar um advogado, se você tiver essa prova, apresente para ele. Porque às vezes ele pode não estar acostumado a trabalhar nesse tipo de ação e ele não teria ideia de te pedir. Mas se você tiver uma gravação, porque muitas pessoas hoje, com o celular principalmente, tem aqueles aplicativos que gravam todas as conversas. Então veja, se você tem uma cópia da gravação, onde a pessoa que te ligou fala, olha, você é o correntista, seu nome é tal, o número da sua conta é tal, o número do seu cartão de crédito é tal, e ele foi clonado. Olha só, esse estelionatário tinha todos os dados a seu respeito. Isso demonstra que o banco falhou. Tá? O banco falhou em proteger os seus dados. E, portanto, ele tem que responder, como eu disse, objetivamente, independente de culpa, por essa falha. Tá? Agora, a gente sabe também que isso é difícil, apesar de acontecer de vez em quando, a gente sabe que é difícil. Então, a gente vai para a tese 3, que é onde a gente costuma ganhar, tá? Que é a questão da disparidade do histórico de uso. Tá? Por que que ocorre? As pessoas não costumam usar os seus cartões em quantias vultuosas todos os dias. Né? A maioria, 99% das pessoas, não. Então, você vai fazer o quê? Você vai, quando procurar um advogado, repito, talvez ele não tenha o costume de trabalhar com essas ações, então é interessante você ajudá-lo. Né? Então você vai pegar, por exemplo, as suas últimas 5 faturas, tá? Pega as suas últimas 5 faturas e leva. O que vai aparecer lá nas suas faturas? Que você gastava R$ 300 num dia, no outro dia você gastava 20, depois você ficava 10 dias sem usar cartão, de repente você gastava mais 100, daí de vez em quando você gastava 1.000. Pronto. Esse é o seu perfil de utilização do cartão de crédito. Agora, o estelionatário é óbvio, né? Que bom que o ladrão é ambicioso, porque o ladrão vai fazer o quê? Ele vai gastar tudo que ele conseguir no mesmo dia. Ele vai sair fazendo gasto de 1.000, depois ele vai sacar mais 2.000. Enquanto tiver dinheiro na conta, ele não vai parar. Depois ele vai tentar sacar 4.000. Quando ele vê que acabou o dinheiro, acabou o limite do cheque especial, se tiver, ele vai passar no crédito, vai passar mais 1.000 primeiro para testar, depois vai passar mais 3.000 e assim por diante, tá? Onde que essa tese aqui vai nos levar? Tem uma tese majoritária nos tribunais que diz o seguinte, olha, quando existe uma disparidade entre o histórico de uso e os gastos naqueles dias em que houve o golpe do motoboy, fica claro, a instituição financeira devia notar que houve aquela disparidade e eles próprios deviam bloquear o cartão e entrar em contato com você. Mas não fizeram isso. Deixaram o ladrão ir gastando o seu dinheiro. Logo, a culpa é da instituição financeira. Tá? Então,
esse terceiro fator é onde normalmente a gente ganha a causa, porque infelizmente aqui, que é o melhor, a melhor tese, normalmente o consumidor falha. Aqui, que é uma tese também muito boa, o consumidor não está preparado, ele não fica gravando ligações. Só que aqui a gente consegue demonstrar, tá, que foi um golpe e que, em sendo um golpe, a instituição financeira deve se responsabilizar. Agora, eu já tenho que avisar o seguinte: algumas câmaras de alguns tribunais, isso vai depender muito de sorte, tá? Porque os processos são sorteados. Algumas câmaras de alguns tribunais vão alegar que o que houve aqui no golpe do motoboy é uma coisa chamada de culpa concorrente. Tá? O que é culpa concorrente? É quando tanto consumidor quanto fornecedor agiram mal e por isso houve o dano. E o que o direito diz? Que quando existe um caso de culpa concorrente, a indenização vai ser dividida em 50%. Tá? Isso aqui não, pode ser outra porcentagem, de acordo com o caso, mas assim, 99% das vezes você vai encontrar isso. Então, se for o caso, se você tiver o azar, você cai numa câmara que tem esse entendimento, e os ladrões, os estelionatários, gastaram, por exemplo, 10 mil da sua conta, você vai receber então de volta apenas 5 mil. Tá? Lógico, esse valor aqui, tanto esse valor quanto o valor completo, dependendo do que você ganhar, sempre com os juros e correção. Tá? Então sempre dá um valor um pouco maior. Mas eu vou te dizer que assim, a maioria das câmaras hoje entende que se a gente conseguir comprovar esses 3 pontos aqui, ou apenas um deles, a contento, normalmente a gente consegue o 100% do valor de volta. Tá? E fora isso, pode ser que você tenha direito a dano moral. Tá? Só que, como funciona? Se em razão deste golpe você for negativado, tá? Você foi negativado, você vai ter direito sim, vai ter o direito ao dano moral, tá? Por quê? Porque toda inscrição indevida em cadastros como a Serasa, o SPC ou SPC geram o dever de indenizar, né? A não ser que você já tivesse outra negativação legítima no seu nome, aí morre o direito de indenizar. Mas se você não tinha, você vai sim ser indenizado por dano moral. Lógico, se você, antes dessa negativação, se você já tinha avisado ao banco que houve um golpe. O que provavelmente ocorreu, afinal, você não demoraria mais que um mês para notar um golpe e o banco normalmente não vai te negativar em menos de um mês. Tá? Agora, se não há negativação indevida, a resposta é a resposta clássica do advogado. Depende. Tá? Na maioria dos casos, os juízes têm entendido que não cabe dano moral pela simples cobrança indevida, porque o consumidor acabou não cuidando do cartão como deveria. Eu não concordo com esse posicionamento, mas é o posicionamento. Estou aqui não para passar para vocês o que eu acho como deveria ser, mas sim como é. Tá? Agora, se for comprovado que em razão disso ocorreram problemas, o dinheiro que você tinha, você usava para um tratamento, você deixou de conseguir se tratar um problema de saúde, porque aquele dinheiro que estava lá sumiu da sua conta, aí você passa a ter alguma chance de receber uma indenização por dano moral. Tá? Então, basicamente é isso. Esses são os direitos do consumidor bancário que eventualmente cai num golpe, que seria esse golpe do motoboy. E eu espero ter conseguido ajudar vocês, para vocês entenderem. E para vocês, inclusive, caso queiram conversar com um advogado que talvez não tenham essa experiência, não costume atuar nesse tipo de ação, conversar com ele levando essas provas que eu disse para vocês e essas ideias, porque isso pode ajudar vocês, com certeza, a ter sucesso, a vencer a causa e a conseguir ter o ressarcimento e, quiçá, essa indenização por dano moral.